Boa tarde, boa noite. Queria saber se vocês conseguem me ouvir e me ver. Se ve perfecto, Agustín. Se Sim, escucha bien Agostinho, también. a gente te vê e te escuta perfeitamente. Sim, te vejo e te escuto, professor. Muito bem, muito obrigado. Então, a gente vai começar. Vamos ver quantos nós estamos agora. Somos alguns. Então, vamos começar. Sí, ya puedes comenzar. Sim, você já pode começar, Agostinho. Muito bem. Bem, vamos começar então com a sessão. Eu vou ver algumas coisas. Primeiro, alguns anúncios. Não sei porque eu não consigo. Pronto. Então, os materiais foram subidos. Quero mostrar para vocês. Deixa eu ver como compartilhar. Deixa eu ver o que eu vou compartilhar. Ok. Aqui. Olhem isso aqui. Vocês estão vendo a tela? Certo, né? Então, aqui a gente vê os materiais de apoio. Se a gente entra no materiais de apoio, aqui tem alguns dos PDFs que foram citados, que são citados durante o módulo, né? Na verdade, eu tive o cuidado de, quando pude, coloquei no livro do curso, ou seja, no PDF de todo o curso que vocês podem baixar, que já deveriam ter baixado. Acredito que vocês já baixaram. Aí eu tentei colocar alguns links de materiais, PDFs, livros que vocês encontram online, né? No entanto, tem outros que não, mas eu vejo que faltei de enviar o material que a gente está usando agora. De fato, o livro mais importante. Então, eu vou enviar assim que terminamos a sessão, que é o livro de David Caster Johnson. Vou enviar para Ruben para que ele ver se não pode nos ajudar subindo nessa pasta de materiais para que vocês possam ter acesso, né? Eu encontrei, se vocês procurarem, vocês também vão encontrar em algumas plataformas alternativas de download de documentos acadêmicos, né? Tem uma famosa que foi desabilitada, foi excluída, né? Foi uma tragédia, porque tinha vários livros que a gente só conseguia ir. Mas já deram habilitação de novo. Então é o livro de David Johnson. Esse livro tá aí. Como? A menos que aqui tenha mais. Não, não, só tem isso. Então isso é importante. Bem, o outro é sobre a atividade 1. Vocês sabem que vocês têm um cronograma. Eu vou voltar a compartilhar o módulo. Deixa eu ver um momento. Vou compartilhar o módulo. Tô com um computador novo. Eu não sou muito bom com essas coisas. Bem, vamos compartilhar então. Vocês devem estar vendo aí. Como vocês estão vendo, aqui tem atividades. Em atividades, vocês fazem um clique e aí vocês vão achar as atividades desse módulo, né? Então, como vocês estão vendo, as atividades em vermelho são as que são avaliadas.
Mas as atividades 11 a 15 ainda não estão marcadas em vermelho porque tem algumas modificações. Essas são as atividades que correspondem à unidade 3. Eu estou dizendo, como eu tinha mencionado, na aula passada, algumas mudanças por conta do tempo, né? Ver de novo a revitalização em profundidade, como eu pensava, não convém tanto porque vocês já tiveram um bom conteúdo sobre revitalização na aula do professor Giovan, né? Então, eu vou fazer uma modificação, mas isso talvez as atividades ainda não estão habilitadas. Mas as outras sim, vocês podem ver, por exemplo, essa atividade 1, que eu vejo que já tem 10 que já entregaram muito bem. E isso estava pensado para ser entregue, acho que nesses dias, né? Dia 22 de fevereiro. Então, são duas chamadas, né? Bem, 3 dias. Excelente que já tenham começado a entregar as atividades, muito bem. Bem, então vamos começar. Vou compartilhar o PowerPoint dessa sessão. Também subimos o PowerPoint, acho que da primeira sessão. Como o Daniel pediu, então eu já subi. Então vamos começar a segunda sessão. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Simplesmente o que a gente viu foi uma série de definições sobre políticas linguísticas para ver de que forma existem diferentes maneiras de ver esse mundo das políticas linguísticas e do planejamento linguístico segundo diferentes enfoques nos que estudam as políticas linguísticas, né? O que a gente está fazendo é, nesse momento, ver o que os estudos dizem sobre políticas linguísticas, como está esse campo de estudos, né? A gente usa o livro que não é de agora, é de 2013, mas acredito que é muito útil porque é um livro elaborado manualmente, né? E esses livros que são manuais, na verdade, são um curso desse professor, que ele transformou de forma muito pedagógica em um livro, né? Então, ele faz um passeio pelo tema, que é muito pedagógico. Tem outros livros que o que eles fazem é escrever artigos específicos sobre coisas pontuais, pesquisas pontuais e tal, mas que juntos vocês não encontram harmonia entre eles, salvo alguns que são escritos na introdução, que tenta fazer essa harmonização de artigos, esse olhar conjunto, né? Mas os livros que são manuais, como esse de David Johnson, tem essa vantagem, né, que olha um campo com um olhar em conjunto, né? Bem, então por isso a gente está usando esse livro, que é esse, né, o de Johnson, Language Policy, o primeiro capítulo, o que é uma política de linguagem. Esse é o livro. Bem, na sessão anterior, então, a gente viu muitas definições e chegamos à última, que é essa abarcadora, é a que David Johnson propõe, que traduzida ao espanhol é assim, né? Uma política linguística. Eu vou ler porque é importante. É um mecanismo de política que impacta a estrutura, a função, o uso ou aquisição de qualquer linguagem. Esses elementos são destacados como diferentes. Estrutura se parece muito ao que a gente viu em planejamento linguístico como corpus. Planejamento linguístico, corpus é o próprio sistema da língua, né? A língua enquanto objeto de preocupação, objeto de atenção em si própria.
Bem, a função, o uso, a aquisição da linguagem. Então, inclui uma política linguística, esse mecanismo pode tratar de relações oficiais, de mecanismos não oficiais, cobertos ou implícitos pelo assunto, e não só produtos, como processos também. E textos de políticas e discursos que estão influenciados por ideologias e questões próprias desse contexto. Muito bem, então, até aí a gente ficou na aula passada. Não sei se tem algum comentário ou pergunta até esse momento sobre os conteúdos da aula passada. Porque na aula anterior a gente não teve muito tempo para conversar, né, no final. Mas se alguém quiser compartilhar a sua ideia, sua preocupação, comentário ou pergunta, pode fazer agora. Vocês sabem que, como eu sempre falo, vocês são convidados a falar em qualquer momento da aula, só levantando a mão. Se não perceber que sua mão está levantada, você pode só abrir seu microfone e começar a falar, professor ou Agostinho. Sim, Núbia, vai adiante. Boa noite, professor, boa noite, meus colegas, parentes. Eu fiquei na dúvida, eu até entreguei a atividade, mas eu queria entender, professor, no meu entender, no geral da aula passada, é possível que a política linguística ela envolva esses quatro aspectos, estou correta? Porque quando eu escrevi, eu tentei fazer essa leitura. Eu queria saber se eu estou no pensamento correto. É isso, obrigada. Por favor, você pode repetir a pergunta? É possível que é uma política linguística, mas eu não entendi, não captei muito bem o que você me disse Que depois. a política linguística ela envolve os quatro aspectos. Ela é possível estar em uma política linguística envolvendo os quatro pontos, né? O ponto, como está posto aqui na atividade, que é o da estrutura, que é dos processos, que é dos textos e que é da. Qual é o outro ponto? Deixa eu me lembrar aqui. Porque quando eu escrevi, eu tive essa leitura de numa política linguística, eu trouxe a questão, na verdade, da Lei Marquês de Pombal, e encontrei esses quatro pontos. Eu quero saber se esse pensamento é coerente. Eu escrevi sobre isso. Bem, os quatro pontos são esses próprios que estão na tela, né? Que são regulações, mecanismos não oficiais, encobertos, e não Sim, só produtos, mas processos sim. e textos de políticas e discursos. Sim, se você acha que essa é a definição que mais parece interessante, adequada para você, então acho muito bom, né? É uma definição que tenta trazer as anteriores, né? Com certeza tem um elemento que não está aqui tão claramente como estava a definição de Tollefson, né? Que é a dimensão do poder. Aqui a gente não tem tanto a dimensão do poder, ou seja, a política linguística como elemento regulador do acesso ao poder. Ou seja, o comportamento dos seres humanos na sociedade é obviamente um comportamento linguístico. A realidade se constrói com a linguagem, né? Então, evidentemente, sim, é tão importante a linguagem. É necessário controlar a linguagem. Porque controlando a linguagem, você controla a realidade. Controlando a linguagem, você controla o poder, né? Então, por isso, os governos coloniais, as potências, que fomos súditos, né, digamos, na época colonial, estabeleciam políticas linguísticas de diferentes tipos para controlar a população. Controlar a população do povo dominado, né? E essas políticas linguísticas eram, por exemplo, os processos de castelanização forçada, né?
Se existe um companheiro do México nesse momento, na aula, ou companheira, tem vários, né? Que estão aqui nesse momento. Vão se lembrar, eu me cruzei com um livro alguma vez que era um manual, um livro onde se citava um manual para professores de zonas rurais, né? E nesse manual para professores de zonas rurais, no México, do século passado, eles diziam para o professor: é importante que você adote a forma de vida, a forma de falar da cidade, né? Porque se você não faz isso, e se você mantém os hábitos das pessoas, as quais ditas classe, as meninas, adolescentes do mundo rural indígena, você está indo contra o projeto, né? Um projeto que a gente tem entre humanos, né? Você está traindo o projeto. Sim, Nicandro, adiante. Sim, sim, com prazer. Isso que você comentava do processo de castelinização no México se chamou a cartilha do professor rural. Nesse momento que você comenta, era algo quase uma versão de bolso que os professores tinham que levar, os professores rurais tinham que levar consigo. E o que aí dizia também, em outras palavras, é que uma dos seus principais metas desses professores era converter as pessoas das comunidades em gente de razão, porque é como se fossem gente sem razão e eles falavam: olha-se a ti hoje como você fala, como você se veste. Essa transformação, né? Isso te converteu em gente de razão. Portanto, uma das suas objetivos principais, das suas missões principais, é transformar essa gente, integrar essas pessoas e convertê-la em gente de razão. Então, assim como você mencionou, era desse jeito. Incrível. E isso é de 1900 e pouco, né? Sim, sim, 1921 por aí, mais ou menos. Também foi bastante eficiente, né? Uma cruzada nacional que não conseguiu ainda ressarcir tanto dano que foi feito. Se tirou com castigos, com muitos casos que a gente viu na América Latina, a língua originária, né? Castigos ao corpo, ao psicológico, que uma geração inteira preferiu não herdar, não ensinar sua língua originária às seguintes gerações, porque queriam evitar que tivesse esse tipo de discriminação que eles próprios viveram. Até o momento, algumas das causas desse deslocamento linguístico, a discriminação segue sendo um dos fatores importantes, pelo que uma comunidade, uma pessoa deixa de falar sua língua. Interessante. Tudo isso também é política linguística, porque a política linguística é todo o discurso que se cria fortemente ideologizado para fazer, para criar a realidade em que a língua originária está associada a tudo negativo, atraso, marginalização e menor intelecto, né? E invisibilização, né? Essas cartilhas tinham o propósito de civilizar através do ensino do espanhol. O espanhol ou o português, no caso do Brasil, eles só se associavam à civilização. Interessante. Exatamente, professor. Muito bem, então isso é o que a gente viu. Agora a gente vai ver tipos de políticas linguísticas. Bem, a gente já sabe que a política linguística é algo muito mais amplo que um objeto, que um mecanismo, que um produto, que um instrumento, que uma norma, que um livro chamado política. É muito mais amplo. É muito mais amplo. É, é uma realidade muito mais complexa e complexa no sentido que quem participa nela são múltiplos atores.
Bem, agora essa realidade, que é uma das políticas linguísticas que é tão diversa, né? E vamos ver aqui, isso é o que David Johnson nos oferece, e vamos ver a tradução. Então, à esquerda, na coluna esquerda, a gente tem os critérios segundo os quais diferenciamos tipos de políticas linguísticas. O autor, quando apresenta essa tabela, ele diz que não é necessário necessariamente assim. Não é uma tabela fechada, não é uma classificação fechada, mas é uma forma de organizar muitas classificações. É uma forma simples, simplificada de organizar muitas classificações que são vinculadas por aí. E eu acho isso muito interessante, né? Não tem uma beleza intelectual nas propostas simples para mim. Os simples costumam ser muito próximos à verdade. Não necessariamente uma verdade, mas... Então, essa tabela é muito simples e por isso eu achei útil. Então, na esquerda, a gente tem os critérios para diferenciar. A gente tem quatro critérios, né? Por sua gênesis, ou seja, pela sua origem, de onde surge, como surge a política em particular. Logo, seus meios e objetivos, suas estratégias, pela forma que pensa em atingir seus objetivos, a forma que foi proposta na política, a construção de objetivos, e por esses objetivos em si próprio, pela sua documentação, ou seja, se estão documentados ou não, como estão, se são localizáveis como textos, e por seus estados pela lei e pela prática. Então, forma parte da, como é que se chama? O conjunto de leis, a normativa, o desenvolvimento normativo de um país, né, das organizações jurídicas, ou se não faz parte, né? Então, por sua gênese, as políticas podem ser vistas como políticas de cima para baixo, segundo o autor. Então, a política da cartilha, do professor rural, que a gente comentou, é tipicamente uma política de cima para baixo, né? São políticas de nível macro, ou seja, políticas que pretendem um alcance imenso, né? Possivelmente toda a sociedade tenta regular, ou uma boa porção dessa sociedade. São políticas de nível macro, desenvolver autoridade individual e institucional, né? Pode ser que um presidente em algum momento diga algo sobre a linguagem, né? Em algum momento. E isso é uma política que tenta impactar a toda a sociedade, né? Ou as políticas podem ser de baixo para cima, ou de baixo para cima. E essas são políticas geradas no nível micro, ou de base comunitária. Isso a gente chama em inglês de grassroots, ou seja, a raiz, né? A raiz, a coisa que cresce de baixo para cima, a partir da terra para cima. E vai crescendo, vai gerando a política de baixo para cima, né? Por e para a comunidade para que compartilhe, né? Então é a comunidade que vai ser impactada, que gera a política. E é para essa comunidade que se dirige essa política, de baixo para cima. Exemplos. Vamos colocar em exemplos. Quem dá um exemplo diferente do que a gente mencionou de uma política de cima para baixo? Algum exemplo? Ou a gente aplica a dedocracia que a gente aponte alguém que vai comentar?
São as mais fáceis, né, de localizar. Por exemplo, qual é a política, uma política de cima para baixo que exista, uma política linguística que de cima para baixo que exista na Guatemala, não sei. Alguém da Guatemala que possa me dizer? Ou da Bolívia, por exemplo. E na Bolívia, nossa amiga do IPUC. Adiante, adiante. Boa noite, professor. Boa noite a todos os companheiros. Bem, eu estive pensando, nós temos como política a construção do currículo regionalizados, que é uma política linguística para a educação. Essa construção dos currículos regionalizados justamente emana com a comunidade, com as épocas ou conselhos indígenas dos povos, né? Tanto da região andina como da região amazônica, da região do trópico, região do Oriente Boliviano. Então é a construção aí tá, por exemplo, para fazer um currículo, eles nos dão a obrigação de organizar, gerir, estar em contato com as organizações sociais, mais que tudo. Por exemplo, se eu vou fazer um currículo regionalizado da nação Aiorê, vamos colocar um exemplo, os Aroiê. Eu tenho que organizar justamente a organização social, coordena com eles são os que fazem a gestão para as prefeituras, os governos do estado. Então tem sempre um pouco de orçamento para realizar os currículos regionalizados. Não é fácil, é todo um processo, né? Justamente para a gente se organizar e fazer essa primeira parte e fazer o alinhamento que como Ministério da Educação, a gente tem que fazer um planejamento. Para isso a gente tem recursos, porque as organizações sociais, as sábios e as sábias que estão aí, é como se fosse uma assembleia. Aí tem os professores dos departamentos. Para eles, por exemplo, gerir os recursos que as prefeituras, as organizações, os estados, os departamentos têm que fazer, tem que ir gerindo, né? Vai sendo realizado. Acho que é um exemplo que é das bases das organizações sociais para cima. Uma vez que a gente tenha o currículo regionalizado, a atuação do Ministério da Educação é implementar esse currículo às unidades educativas, né? Por exemplo, aí a gente tem na cidade de Santa Cruz, a, existem nas zonas urbanas também. Agora a gente tem um pouco de problema com relação aos aéreos da cidade, porque talvez estão focados no outro currículo regionalizado para as comunidades. Agora a gente tem que atualizar e colocar para as zonas urbanas. Então a gente está nesse processo agora. Para poder atualizar os currículos, a gente precisa de outros alinhamentos que estão elaborando com o Ministério da Educação. Acho que é um pouco disso. A gente tem que diferenciar entre a política de cima para baixo, que tem prevista uma fase de implementação. Essa fase de implementação, inclusive em aula, não é propriamente uma política de baixo para cima, mas é uma face que está embaixo de uma política que está de cima para baixo. Uma política de baixo para cima típica, por exemplo, é um processo de revitalização linguística de base comunitária. Uma de baixo para cima, por exemplo, no Peru a gente tem o caso de alguns povos indígenas que se organizaram e estão desenvolvendo seus próprios processos de revitalização linguística. Talvez o caso de Ouro, de Carlos Calhapa, na Bolívia, seja um caso de revitalização linguística de baixo para cima. Pode ser, né? Quando vocês se apresentaram anteontem, alguns mencionaram que estão no processo de 20 anos de revitalização da sua língua de forma organizada.
Isso é tipicamente uma política linguística de baixo para cima, né? É uma iniciativa de base comunitária que ascende e que é para a própria comunidade. Agora, essa política de baixo para cima pode se escalar, né? Se tornar uma experiência de êxito que surgiu de base comunitária, pode escalar e se tornar para outras comunidades maiores, né? E talvez a revitalização do Maori na Nova Zelândia, a gente pode ver casos como esse. Bem, agora a gente tem que pensar essa política, se as que vocês estão imaginando para os seus povos, se vocês quiserem, anotem, porque tem uma tarefa que é sobre isso, né? Dessas classificações. Bem, dessas classes, né? Agora, pelos seus meios e objetivos, as políticas podem ser abertas ou cobertas. Então, isso em inglês, se ao nosso amigo que fala inglês interessa, tá como overt e covert. Overt e covert. Então, abertas são textos de políticas linguísticas expressados abertamente de forma escrita ou oral. Não precisam estar por escrito. Pode ser simplesmente orais, mas a questão é que se existe comunicado abertamente, já que as cobertas são os contrários, né? São aquelas políticas intencionalmente escondidas no nível macro. E tem uma diferença entre se são escondidas no nível macro, o que significa que são colusivas, ou no nível micro, que são subversivas. Colusiva, conivente, é um termo um pouco difícil de traduzir em inglês. Em inglês é o collusive e subversive. Conivente e subversiva. Mas não sei se nos seus países tem um delito que se chama colusão, que é a aliança de uma pessoa e outra para cometer um delito. Então essa é a ideia, mais ou menos. São colusivas, tentam gerar dano, ou subversivas, quando tentam enfrentar um dano no nível micro. Então, exemplos de políticas abertas, a maioria das políticas que a gente conhece são abertas. As políticas cobertas, justamente, pela sua natureza, esconde, intencionalmente, pode ser mais difícil de a gente detectar, né? Quem me dá um exemplo de uma política coberta, que se manteve escondida, que não podia se dizer abertamente? Alberto, adiante. Boa tarde, eu sou Alberto Cruz de Salvador. Eu queria comentar, por exemplo, uma política, digamos, coberta em matéria linguística. Nos anos 30, El Salvador sofreu um genocídio bastante forte para as populações indígenas. A partir disso, logo veio um processo sistemático de proibição de algumas expressões de caráter identitário entre a população indígena. Não se diz explicitamente, não existe, pelo menos até onde eu sei, não tem, digamos, um decreto ou uma ordem específica que sejam sido publicadas, mas começou todo um processo de redesenho do currículo e começou todo um processo de modificação da história e, particularmente, bem, o uso da língua se torna quase proibido, né? Não se fala em nenhum lugar, mas as pessoas, pelo antecedente de cerca de 30 mil indígenas assassinados, dizem, bem, eu prefiro melhor aprender pela força o espanhol, o castelhano, que eles podem me matar por eu falar minha língua, né? Que infelizmente é parte da nossa história. E o tema é que isso obriga que os diferentes grupos originários no país comecem a migrar e a desenvolver suas diferentes atividades em diferentes âmbitos.
estritas e exclusivamente em espanhol. Nunca se disse que estava proibido usar a língua, mas as pessoas preferiram não fazer isso porque tinha um antecedente muito forte que dava muito o que pensar para seguir utilizando a língua. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, é um excelente exemplo, né? Então, existem políticas que podem ser cobertas, intencionalmente cobertas, porque, se fossem abertas, entrariam em contradição com a ordem legal, por exemplo, ou por um estado de coisas oficiais, ou seriam socialmente condenáveis, né? Então, para evitar isso, é que se esconde, se oculta. Nem por isso deixa de ser efetiva, né? A política, concretamente. Bem, muito bom exemplo. Agora, as políticas, pela sua documentação, é um exemplo bom, mas é duro, né? É, a gente tem que dizer que é duro. E que aconteceu em muitos dos nossos países, né? Onde a língua não se pôde falar por medo a extermínio, né? Por exemplo, no Peru, desculpa o exemplo do Peru, mas eu sou peruano. No Peru a gente teve um processo de violência interna muito complicado na década de 80 e 90. Umas 70 mil pessoas morreram na guerra interna que a gente teve, principalmente com dois movimentos subversivos, que era Sendero Luminoso e o MRTA, Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Isso é na década de 80 e 90. E uma vez que, bem, 70% da população que morreu nesses anos, segundo a Comissão da Verdade, se calculou, se calculou que 70% era falante de quechua. Ou sejam, pessoas falantes de línguas originárias quechua, por alguma razão, por muitas razões, na verdade, essa guerra teve muito sangue de população indígena, tanto que o Estado identificava os falantes de língua indígena como os terroristas, os subversivos, ou porque os movimentos subversivos tinham um desapreço pela massa e consideravam simplesmente números para enviar mensagens ao Estado, né? Então, mandar mensagem até para a a própria população, né? Acabavam matando essas pessoas. Bem, depois do momento que se atinge a paz, se derrota o Sendero Luminoso, na cidade de Huamanga, que era a capital de Ayacucho, que é um dos departamentos do Peru onde mais se fala quechua, não se falava quechua na cidade, porque o quechua estava identificado com a identidade do subversivo. E as pessoas, para se proteger e não serem apontadas como remanescentes dos movimentos terroristas, evitavam o uso da língua associada a eles. Isso com certeza não estava escrito, mas acontecia, né? Acontecia. A gente tem a mão levantada de Gustavo. Adiante, Gustavo. Sim, muito obrigado. Eu queria comentar. Eu estive nos anos 90 no processo de paz da Guatemala. A observação da missão de observação de direitos humanos da ONU. E uma vez, durante uma discussão, um militar estava bem incomodado conosco. E em um momento dado, que ele já perdeu o controle, ele disse: Olha, vou ser sincero, nós, a ordem que a gente tinha era índio visto, índio morto. A gente ficou muito assustado com o que ele disse, mas essa era a realidade, né? Esse tipo de atitude de rechaço podia
iam se manifestando de fato, ainda que talvez não existisse nada escrito, né? E em El Salvador a mesma coisa. A mim, pessoalmente, você disse que é peruano, né? Eu estava muito jovem, a gente tocava música andina e uma noite, por pouco não me matam, porque me encontraram umas roupas indígenas na mochila e o oficial dizia que isso era uma arma do Vietnã e eu tinha que mostrar que era um instrumento de música. Por pouco ele não me mata, né? Então tudo isso que soava errado era sentença de morte. Bem, que forte, né? Índio visto, índio morto. É uma política, não é linguística, mas é uma política, né? E tem que se manter coberta, né? Porque vai contra a questão legal e os direitos humanos. Bem, agora pela sua documentação, a seguinte classificação seria por sua documentação. A política pode ser explícita ou implícita. E quando são explícitas, é tipicamente aqui eu tenho a política linguística de tal país. Quando são explícitas, são textos de políticas linguísticas que foram documentados oficialmente, seja em forma escrita ou oral. Em qualquer um dos dois casos, também pode ser orais, né? Mas tem registro disso. Tem registro desses textos, né? A gente está usando a noção de texto como algo também. Tem textos orais, né? Tecidos discursivos orais. E as implícitas são essas políticas linguísticas que acontecem sem necessidade de que ninguém escreva oficialmente, nem ninguém as diga oficialmente, né? Não tem textos oficiais de políticas, nem orais, nem escritos. Ou talvez tenha, os textos existem, mas tem políticas que acontecem apesar desses textos. Tem textos explícitos que mandam alguma coisa, mas tem políticas implícitas que fazem o contrário. E indicam outro lado, outro caminho. Então, eu lhes dei o exemplo da proibição do uso do espanhol nos Estados Unidos, né? É uma proibição que não está escrita em nenhum lugar. Porque não existe nenhuma norma que diga que o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos no nível federal. Tem estados que sim, eles colocam. Tem estados que colocam o inglês como língua oficial. Tem estados que têm o inglês e espanhol. Tem estados que têm inglês e línguas originárias como línguas oficiais nos Estados Unidos. Mas no nível federal, não tem nenhuma coisa que diga que o espanhol não é a língua oficial. Não tem nenhuma também que diga que o inglês é a língua oficial. Isso é uma política implícita. Se assume que o inglês é a língua oficial nos Estados Unidos, ainda que nenhuma norma federal diga dessa forma. Então existe um movimento que tenta estabelecer essa oficialidade. Muito bem, se alguém tem um exemplo de alguma política implícita, bem-vindo, exemplo. Rosana Bogado e Gerardo. Vamos ouvir primeiro a palavra de Rosana, do Paraguai. Adiante. Bem, eu queria falar de uma política linguística explícita a nível de legislação no nosso país. A gente tem nossa Constituição, a Lei 92 que otorga o Guarani como língua de origem indígena, o status de língua oficial. E pela primeira vez na Carta Magna se menciona e as demais línguas indígenas. Ou seja, se fala das demais línguas indígenas, mas não se menciona quais. Fala das demais línguas. E depois em 92 do século passado, e depois em 2010 desse século, a partir de um movimento de organização civil, se promulga a lei de línguas, que às vezes parecia
ser letra morta. Ou seja, está na lei explícito o que que se deve fazer, como se deve fazer. Mas parecia que a gente se passou como país, ou não sei. Quais ações tomar, ou quais sanções, ou como proceder quando não se cumpre essa lei? E eu não sei como são as outras sociedades, mas nós no Paraguai, talvez pela nossa cultura, tantos anos de governos ditatoriais, nós não temos uma sanção a gente parece que não cumpre a disposição, né? Então, nossa lei de línguas diz tem que usar assim, assado, tem que fazer isso, aquilo, mas não existe uma ação perante a falta de cumprimento. Então, eles dizem que todos os professores, todos os educadores têm que ser bilíngues. Aí tem alguns que são e tem uns que não são. Dizem que todas as crianças têm que ser alfabetizadas na sua língua materna. E em algumas situações acontece e outras não. Então, para mim, aí a gente tem, nessa situação, a gente tem as duas coisas. A política é explícita, mas também a implícita de não acontece nada se não cumprir a lei. Interessante. Então a gente tem. Pode terminar, pode terminar. Então aí eu vejo as coisas. A gente tem a lei, mas você tem a lei da língua, mas se não se cumpre, não acontece nada. Absolutamente nada. Então a gente tem uma política explícita que compete com outra contrária implícita que acaba ganhando da explícita, né? Evidentemente, porque está enraizada nos costumes, né? É exatamente aí que está a inação ou a desatenção ao estabelecido na Constituição. Muito obrigado. Gerardo? Sim, obrigado. Boa tarde, boa noite para alguns. Sim, no Peru, efetivamente, o- as línguas políticas falam das línguas do espanhol, de algumas do quechua, mas na Argentina não fala que o espanhol é a língua oficial da Argentina. Mas as províncias da Argentina, como Chaco, Misiones, Salta, sim, tem algumas leis que oficializam ou co-oficializam ao castelhano e as línguas originárias, né? Por exemplo, no Chaco, a, como, co e muti. Então tem a, a situação política que não, onde não estabelece que é oficial nem o espanhol, nem as línguas originárias, mas tem leis a nível provincial que sim estabelecem o espanhol como língua da província, mas também as línguas originárias. Então, também a nível provincial é uma norma e também a nível federal é implícito que o espanhol é a língua oficial. Não diz, né? Mas aponta que está subentendido, de fato, na prática. E efetivamente pode ter contradições até em objetos legais, né? Documentos legais, por conta disso. Claro, então a gente tem uma política que em nível federal não se foi feita explícita, mas no nível estadual, né? No nível federal é implícita a oficialidade do castelhano na Argentina, mas essa oficialidade implícita se torna explícita em um nível de governo inferior. Interessante. Então, dá corpo no governo inferior. E a gente tem a maioria dos casos que as políticas linguísticas dadas de cima para baixo não conseguem ser implementadas pelas leis, pelas políticas mesmo, com esses nomes, os regulamentos, as diretivas, as ordens, não, não conseguem ser implementadas, como Rosana dizia, dessa desobediência que não vem associada de uma sanção. Eu diria que não se cumprem porque competem com outras políticas linguísticas. Então, isso da cidade capital estão dizendo
Ninguém faz isso. Alguns estão dizendo que os estudantes têm que aprender sua língua originária, porque tem que ser alfabetizado na sua língua. Não sabem, né? Aqui o que se faz é isso, né? É rapidinho, tem que aprender a língua dominante. Essa é uma política linguística que compete com a outra. Samela adiante. Eu vou precisar da tradução. Eu vou precisar do tradutor, mas eu não sei como habilitar. Talvez o Daniel pode me orientar. Onde é que eu vejo? No círculo daqui de baixo. Parece um mundo. Um Ah, ok. Muito interessante. Então a gente tem efetivamente de cima para baixo e outra de baixo para cima. E o próprio povo da comunidade aparece demandando a oficialização da sua língua. Interessante. Isso me lembra que às vezes quando nós, todos os que estamos aqui, por exemplo, somos, evidentemente, os que estamos participando desse curso, somos funcionários com um compromisso pelo tema, né? E quando estamos tão comprometidos pelo tema, sabemos, conhecemos as limitações, as políticas de baixo para cima, de cima para baixo. E às vezes a gente conversa com as comunidades e a gente fala: oi, por favor, exija isso para que eu seja obrigado a te dar. Então a gente faz esse tipo de trabalho de semear uma política de baixo para cima, com a intenção de cima para baixo. Não sei se eu fiquei claro, foi claro. Mas quando a gente estava, quando eu estava no escritório de línguas indígenas, a gente às vezes dizia para a comunidade, ou ao município, ou alguma entidade de governo menor, por favor, me envia esse ofício que você me pede, tal coisa, porque eu preciso dessa demanda de baixo para cima para que eu possa criar possível, o espaço possível, o espaço político possível de cima para satisfazer essa demanda de baixo. Tem um jogo também de cima para baixo interessante. E uma coisa interessante que o professor Dias Couber dizia na sua primeira sessão era que a política de cima às vezes é necessária, ainda que não se cumpra, legitimar a política de baixo. Às vezes, a política de baixo para cima
exibe a política, exibe a outra, a política de cima para baixo, dizendo isso aqui é possível, isso aqui é possível. Isso a gente vai ver na próxima sessão. A gente vai analisar esse tipo de casos pontuais, em que existe uma legitimidade que surge da política de cima e torna possível o surgimento de política para baixo. Isso é interessante. São espaços ideológicos que se abrem, ou seja, às vezes não é imaginável na comunidade uma realidade, mas o fato de existir uma política macro de cima para baixo torna possível a imaginação que vem de baixo para cima. Isso é muito interessante. Então, por isso que nós, nos nossos países de realidades sociais tão complexas, temos sempre esse tipo de políticas macro, de cima para baixo, abertas, explícitas, que, que quando se emitem, sabem perfeitamente que não vão ser cumpridas. Os fazedores de política sabem perfeitamente que quando estão fazendo a lei, não vai ser uma lei que vai ser cumprida, ou vai ser cumprida daqui a muitos anos, mas o que eles fazem, na verdade, é marcar o norte, marcar o destino, aonde eles querem que a sociedade se dirija. Dessa forma, eles legitimam, esperam que se legitimem um cabelo ideológico. Eu estou inventando essa noção. Vamos pensar num gotejamento ideológico. Rosana, adiante. Para encerrar só essa questão do implícito, eu estou lembrando de uma lei do meu país, que é a Lei de Línguas Sênias no Paraguai, promulgada no ano de 2020, e que estabelece claramente as ações que se devem ser realizadas para a normativização e a normalização das línguas, mas são otorgadas de um orçamento geral de gasto da nação 2021-2022, o orçamento zero. Então, volto a ver as duas caras. Existe a lei explícita, a lei de línguas essênias, e o implícito. Se promulga a lei, o orçamento de gasto, e zero orçamento. Então, se torna a letra morta. Não se escreve, simplesmente não se escreve. Muito interessante, Rosana. Então, o que eu estou pensando é que justamente a política explícita tem que fazer tal e tal coisa, normatização, normatização, mas isso compete com a política implícita que não é necessária. Isso não é necessário. Eles não se comunicam verbalmente. Pode ser uma ideologia, se não é uma língua. Ou então eles têm uma forma de se comunicar. Novo e Curtito, rapidinho para quem te sim. passa. No meu estado, no estado da Bahia, de onde meu povo, o governo do estado lançou a proposta de curricular da educação e na questão da educação da língua indígena, eles não colocaram como obrigatória, só colocou obrigatória a língua inglesa e uma outra língua que francesa, a língua indígena não foi aceita. Então, existe a lei nacional que é direito nosso, é instituído o direito à escola bilíngue, a estudo da língua materna. O movimento nosso do povo, aí no estado da Bahia como um todo, foi de reivindicar o estudo da língua nas escolas. E aí, no diálogo com o Estado, aí estou dizendo implícito, né? O Estado, ele não diz que, ele não proíbe a língua indígena na escola, mas ele só decreta que tem que ser língua inglesa. E aí, no diálogo com o Estado, foi ter dois professores, o do inglês e do professor indígena, da língua indígena. E eles colocaram a seguinte questão: existe professor formado na universidade na língua indígena? Porque tem professor de inglês, de francês, de espanhol, de alemão,
e indígena. Aí ele coloca essa questão também que vai na política macro também, né, da formação dos professores para o ensino da língua indígena nas escolas. É isso, obrigada. Interessante. A omissão da língua indígena e o fato de que sim se fale, desculpa, em língua. Essa omissão é uma política implícita. E pelos status a gente falou na vez passada, na lei, na prática, as políticas podem ser de júri que estão organizadas na questão do jurídico, documentadas por escrito, por normativo e na sociedade. E as de fato são essas políticas que não precisam estar por escrito, numa norma. Todo mundo sabe que é assim, né, as coisas. Podem ser também políticas produzidas localmente, que surge sim ou apesar contra de políticas de direito, como as práticas linguísticas locais que envolvem nas políticas de direito, né? Não as políticas que estão na norma. As políticas de fato podem refletir ou não as políticas. Desculpa, as práticas de fato podem refletir ou não políticas de fato. Existem práticas de fato que não necessariamente refletem uma política de fato. Muito bem. Então, passamos ao seguinte, simplesmente, que é só incluir aqui as atividades, né? Não, tem uma segunda atividade que vocês têm que fazer, que é o tipo de políticas linguísticas no meu país. Forma um grupo com um ou dois companheiros do seu país e juntos vocês colocam um exemplo para cada tipo de política apresentado. Então, vocês se juntam por países, depois, no momento das aulas assíncronas, e trabalham isso. Então, para colocar um exemplo e descrevem. Nessa descrição, justamente, vocês têm que explicar por que consideram que esse tipo de política é. Então, vamos exercitar, sim, a identificação de políticas e essa classificação para que ela tome corpo, né? E não fique só nas palavras. Então, vocês têm até o dia 22 de fevereiro para apresentar essa tarefa. E vocês já sabem as atividades. Para entender melhor, vocês precisam baixar o material da aula, né? No livrinho. Muito bem. Então, agora vamos para o terceiro tema, que tem a ver com as orientações das políticas linguísticas. Políticas linguísticas têm certas orientações. É mais fácil falar de orientação que falar de coisas como intenção, né? É difícil que a gente possa atribuir uma política a sempre uma intenção, porque a intenção pode não ser muito transparente, né? Mas orientação, sim, a gente pode ver, identificar uma orientação da política linguística. Onde se orienta, que tipo de mudanças tem que fazer. E Kloss e Wiley, esses atores no ano de 2002, incluíram uma tabela muito parecida a essa que Johnson coloca. Kloss e Wiley, que apresentam esses tipos de políticas que eu vou apresentar traduzidas para o espanhol. Desculpam que eu não consegui traduzir nada para o português. Não tive nem um minuto de tempo livre entre a aula de segunda e hoje. Mas bem, vamos tentar resolver isso. Orientações da política. Então, esse é o marco teórico das orientações das políticas desses autores. Então, a gente tem primeiro orientações da política e em seguida características da política. Qual é a característica de uma política com essa orientação? Então, tem tipicamente políticas orientadas à promoção
de línguas. E nesses casos, o governo, o Estado ou alguma agência, alguma entidade com a capacidade, a função para isso, coloca recursos para promover o uso oficial de línguas minoritárias. Então não fica só no falado, mas coloca recursos para essa política para promover, por exemplo, o uso oficial das línguas minoritárias. Esses atores costumam falar de línguas minoritárias porque estão falando na realidade de um país como os Estados Unidos, onde tem o inglês e tem as línguas minoritárias, né? As línguas minoritárias, a maioria, quase todas, exceto duas, na verdade, exceto algumas mais, muitas, a maioria são línguas de migração, né? Tem algumas línguas originárias norte-americanas e o espanhol, que é uma língua também patrimonial em algumas zonas dos Estados Unidos, onde não se deixou de falar desde os tempos da presença espanhola anterior à inglesa, né? Então eles falam muito línguas minoritárias, né? Então nós que estamos nos nossos países, quando as potências coloniais chegam, nossas línguas não são as línguas originárias, não são minoritárias, são majoritárias, mas são línguas dominadas, né? Línguas em processo de deslocamento, são línguas subordinadas. E essa subordinação acaba levando à perda de falantes e terminam sendo línguas minoritárias. Mas por isso que a gente chama, né, de línguas minorizadas, né? Porque tem esse caráter minoritário atual, é resultado de um processo, né? Porque aí veio uma população migrante, um grupo minoritário, portanto, uma língua minoritária. Não, mas foram essas sociedades com a presença majoritária foram obrigadas a um deslocamento linguístico. Logo, a gente tem políticas segundo esses atores orientadas à conveniência. E aqui a gente tem uma versão mais fraca das leis de promoção. Não tem um caráter tão decidido, com recursos sendo assignados para atingir o uso oficial de línguas minoritárias, ou o uso cooficial de línguas indígenas, que a gente pode dizer assim, né? Nesse caso, as políticas orientadas à conveniência, essas políticas não estão pensadas para expandir o uso das línguas minoritárias ou línguas indígenas, no nosso caso, mas são geralmente usadas para assignações de curto prazo, para momentos, olha, nessa época curta a gente vai fazer isso, mas não não se espera uma mudança profunda, mas só uma mudança temporária. Então, se faz tal coisa porque convém. E por que que convém? Talvez por questões políticas, mas a intenção não é uma intenção real de promover, né? Mas apenas temporária, por alguma conveniência, simplesmente política, né? Bem, em seguida tem as políticas orientadas à tolerância, né? Aqui a gente tem, por exemplo, essas políticas. Vamos ler. Caracterizadas pela notória ausência de intervenção estatal na comunidade linguística comunitária. Então, simplesmente o Estado não se mete, vamos tolerar, mas a gente não vai promover. Simplesmente fazemos como se não se nos interessasse. Então, são políticas que se tolera a língua minoritária, a língua minorizada, a língua indígena, mas não se faz nada para promovê-la nem dar recursos de nenhum tipo, né?
E esse é o caso dos estados dos nossos países pós-coloniais, mas são estados que, quando conseguem atingir sua independência, têm muito clara a noção de Estado-nação homogêneo. Então, para eles tem que ser uma língua, uma bandeira, uma nação, um Estado. E tem que atingir essa unidade ao colocar como um exemplo dos Estados-nação europeus, né? Então, seguem esse projeto de Estado-nação e, é claro, como a língua originária é incompatível com esse projeto de Estado-nação, toleram, quando não vão mais além, a presença das línguas originárias. Quando vão mais além, passam para o seguinte tipo de política, que são as orientadas à restrição. E essas políticas são orientadas à restrição, são as significativa ausência das línguas minoritárias, a proibição, quando tem proibições legais ou restrições ao uso das línguas minoritárias. Quando se proíbe, como a cartilha de professores rurais que a gente contava sobre o México, que Nicandro também comentou no início da aula. Isso é claramente uma política orientada à restrição, né? E se estabelece uma restrição de uso. Quando você esteja no seu papel de professor, não promova os usos dos seus alunos. Não siga esse caminho, mas segue o outro. Então aí a gente tem políticas restritivas. Exemplos tem muitos, né? Exemplos temos muitos. E qualquer um de vocês, se vocês pensarem num exemplo, vocês podem comentar, né? Ou as políticas nulas, que é a significativa ausência de políticas que reconheçam as línguas minoritárias, línguas indígenas nesse caso, ou as variedades linguísticas, né? Então, isso também é o caso de muitos dos nossos países que precisam de políticas oficiais em questões linguísticas, né? Fora o âmbito educativo. Quando existe, existe no âmbito educativo, mas nem sempre nos âmbitos jurídicos, nem sempre no âmbito de saúde, nem sempre na administração pública, na de proibição de serviços públicos diferentes na educação. E custa muito que nossos países, para a política linguística, passem a serviços públicos diferentes de educação. Por quê? Porque a noção de direito linguístico não, não foi incorporada ainda nos ordenamentos jurídicos, mas tem uma noção de direito linguístico. Não tem como imaginar do mundo normativo a necessidade de satisfazer tal direito. Então, simplesmente se diz: se você quer que te entendam, se você quer ser entendido pelo Estado, fala a língua do Estado. É sua deficiência e você resolve sua carência, né? Se adapte. Mesmo que você não consiga, prepare seus filhos para conseguirem. E essa é a ideia que está implícita nessa política nula. Porque sempre tem política, né? De fato, sempre é política, mas pode não ser explícita. E as políticas orientadas à repressão, essa na verdade é perseguidora, né? Esforços ativos para erradicar as línguas minoritárias. Tem casos, muitos também, que são períodos traumáticos, né? Trágicos da nossa história. Não sei se alguém pode comentar alguma política orientada à repressão. As línguas originárias são proibidas nos seus países? Foram ativamente proibidas? O Dia da Língua Materna que a gente celebra daqui a 2 dias. Nasce.
de uma resistência a uma política orientada à repressão, né? O Dia da Língua Materna. Boa noite. Sim, é velho. Essa parte me faz pensar anteriormente que o tempo, a gente vai dizer que quando eu estava no primário, os professores proibiam falar a língua materna na aula e com os companheiros, com os colegas de sala. Não era bem uma política, mas é a percepção deles apenas, eu imagino. Com essa superioridade. Então eles acreditavam que tinham maior poder, maior status social diante dos povos indígenas, ao frente das populações indígenas. Então, eles proibiam isso. Também no início do curso, fiz um comentário que o governo, o primeiro presidente do Panamá, no ano 1906, criou uma lei para civilizar os índios. É uma política aqui da Panamá, devido a que existia um dirigente, um guerrilheiro, conhecido como Vitorino Lourenço, que comandava um grupo de soldados e foi chamado aqui no Panamá de Guerra de 2.000 dias. Então aí se deu em diferentes municípios, em diferentes centros educativos, o ensino obrigatório da língua espanhola e a proibição total das línguas indígenas. Eu acho que isso faz parte das políticas repressoras ou com orientações das pessoas com relação às línguas indígenas. Por outro lado, eu queria fazer um comentário que falava de fato, eu não sei qual é a relação, diferença das línguas de fato com direito, que é uma prática tradicional do povo. De repente eu tô tomando na aula passada, mas já passou, né? Mas o importante é que as populações indígenas, praticamos cultura, praticamos arte, praticamos música e alguns outros elementos que nos identificam como um processo, né, que não é legal, né? Então tem coisas que de repente me faz pensar do que é a palavra de fato, um governo ilegítimo, ilegal ou algo dessa maneira. Aqui relacionando. Obrigado, boa noite. Bem, eu pensaria que a classificação que a gente coloca relacionam de fato também. O direito constitucional estaria, sempre que não esteja escrito, nas organizações explícitas, no corpo normativo, seria de fato, né? Então, esse costume que não estão escritos seriam de facto, né? Isso é o que eu entenderia, né? E bem, o que você conta é um claro exemplo de política restritiva no Panamá. Interessante. Eu conheço uma pessoa que é uma dirigente indígena que se chama Lourdes Huanca Aymara. A língua Aymara, que é essa língua originária falada no Peru por meio milhão de pessoas e falada na Bolívia por mais do que isso, e também no norte do Chile um pouco, né? Bem, quando essa pessoa era criança, seu pai, Aymara também, escreveu
na sala da sua casa, escreveu assim em espanhol grande, sendo falante de Aymara, escreveu: nessa casa não se fala Aymara. Uma proibição na sua própria casa de falar Aymara, né? Quando seus irmãos, amigos que são falantes de Aymara viram isso e se sentiam intimidados, porque ele tinha dito tomar ações duras para que sua família, seus filhos deixassem de falar a língua que com certeza trouxe tanto sofrimento e imaginação. Então, escreveu assim claramente para que ninguém tivesse dúvida dessa política linguística familiar, né, que é repressiva. Sigamos. Tem outro autor que é interessantemente também nos dá três tipos de orientações para para as políticas linguísticas. Ao planejamento linguístico. A gente diz que nesses autores a gente vê uma. Vamos ver se tem sinônimo. A gente diz que tem três tipos de orientação. Uma que é a língua como problema, outra que é a língua como direito, e o terceiro que é a língua como recurso. E eu sei que a gente conhece essas orientações e a gente as vive. É sempre importante que essa teoria que a gente está revisando, na verdade, tem muito sentido, faz sentido, porque a gente vive, né? São resultados de observação. Nós sabemos perfeitamente quando a língua é vista como um obstáculo, como um problema, né? Richard Ruiz fala, em uma tradução, claro, uma orientação à língua como um problema trata as línguas minoritárias, ou nós podemos dizer línguas indígenas, línguas minorizadas, como obstáculos problemáticos para a aquisição da língua maioritária. Se caracteriza por políticas de transição, cujos objetivos são a disseminação linguística e cultural como determinação de língua de transição. Nesses países, às vezes, existe uma educação bilíngue, que é uma saudação à bandeira, né? Uma saudação à bandeira. A língua originária está presente nos níveis inferiores em educação, no nível inicial. Mas quando a gente passa para o nível primário, e as crianças têm 7 anos, 8 anos, a língua já não está tão presente. Quando a gente vai para os últimos anos da educação primária, as línguas já são uma. Já não é a língua mais de educação, mas é só uma. É feito entre muitos. E quando a gente vai para o secundário, já não tem língua originária. Nem como língua vincular de educação, nem como assinatura. Esse é o caso de muitos países. É o caso também em muitos lugares do Peru, onde a educação bilíngue funciona só nos níveis inferiores de educação. Então aí a gente está falando de uma educação bilíngue, que na verdade o que está promovendo, inclusive ideologicamente, como um nível talvez implícito, tem que passar a língua dominante, né? A língua originária é a língua da infância, mas não é a língua do exercício adulto, não é a língua da vida adulta. Então, o próprio sistema, ainda que diga que está respeitando os direitos e promovendo a língua originária, na verdade, está olhando a língua como um obstáculo, como um problema. Claro, tem que lidar com o problema, tem que lidar com os obstáculos. Bem, a gente vai implementar, tem poucos recursos para fazer
o que a lei X está nos dizendo. Então, vamos resolver a situação com alguns professores nas etapas posteriores da educação. Mas depois já não, depois a gente já passa para a educação que tem a função da transição, né? Então, aí a gente vê que a língua é vista como um problema, então a política está orientada a uma visão da língua como um problema. Bem, a língua também pode ser vista como direito. Uma orientação da língua como direito se reflete nos esforços por garantir os direitos humanos linguísticos para todo mundo e pode se caracterizar por educação bilíngue de desenvolvimento unidirecional. Aqui os estudantes de língua minoritária aprendem a língua dominante mantendo a sua língua materna. A gente às vezes fala do bilinguismo aditivo, né? Se soma uma língua a mais, a que você tem não se substitui a língua que você tem por outra. Não se muda de um monolinguismo para outro monolinguismo, mas você passa de um monolinguismo a um bilinguismo, você mantém o bilinguismo, né? Então aqui a gente vê que a língua originária, ou a língua materna, ou a língua indígena, ou a língua minoritária ou minorizada é um direito. É um direito que temos que satisfazer. Então, por exemplo, por que a gente vai colocar um tradutor ou intérprete? Eu me lembro que uma das primeiras aulas o professor mencionava, né, que o esforço de colocar intérpretes nos sistemas jurídicos poderia obedecer a uma perspectiva assistencialista, né? Então, essas medidas, essas políticas eram como muletas que ajudavam a caminhar uma pessoa cuja condição é vista como deficiente pelo sistema, né? E, Gerardo, eu me lembro que você comentava por que que teria que se considerar essencialismo. Acho que você comentou isso. E eu acredito que atrás desse debate, se a língua é vista como direito ou não, né? Porque se a política que busca implementar intérpretes assistam, eu estou usando a palavra assistir, que deem assistência aos participantes do processo judicial com a interpretação dessas línguas ordinárias, talvez essa política, uma política orientada às línguas vista como direito, um direito que se satisfaz. Todo falante de língua originária tem direito a interagir com o Estado do seu país na sua língua originária, né? Sua língua materna, sua língua indígena, né? Então, para assegurar a garantia, para garantir esse direito, garantir o exercício desse direito, é que se estabelece uma política de treinamento, formação, capacitação e inclusão, remuneração, etc., de intérpretes capacidades. Bem, no âmbito educativo, a gente vê também quando a educação intercultural, bilíngue, sim, tem esse propósito de manter a atenção da língua materna, né? A língua é vista como um direito. E no terceiro caso, a gente pode ver que a língua é vista como um recurso, né? Um recurso. Uma orientação da língua como concibe a diversidade linguística, educação multilingüe, ou seja, bilíngue também, como recursos para falantes nativos, mas também não nativos, e, portanto, a educação bilíngue, aditiva, bidirecional, chamada de imersão bidirecional, a linguagem, em que tanto os falantes de inglês, Estados Unidos nativos, como os não nativos,
aprendemos idiomas, mas... Então imaginem sala de aula, onde os falantes de língua materna, Wichi, estão convivendo com os falantes de língua materna castelhana. Os falantes de língua materna tupinambá estão convivendo com os falantes de língua originária, língua materna portuguesa. E ambos percebem educação, claro, desenhada para seu nível linguístico, em ambas as línguas, com o propósito de que ambos grupos desenvolvam as competências linguísticas nas duas línguas. Por quê? Porque se considera que isso os enriquece. Por quê? Porque a língua é vista como um recurso, algo útil, valioso. Por exemplo, para quê? Para que se chama em Equador a comunicação intercultural, né? Não sei se seria a orientação, segundo a orientação intercultural, mas entendo que a noção que está por trás da comunicação intercultural é essa. Eu suponho. Posso estar errado, mas a ideia é que exista toda uma questão de comunicação, né? Então, por exemplo, o sistema de educação bilíngue nos nossos países costumam se chocar com a ideologia de que são serviços educativos privativos, exclusivos para a população indígena. Perfeitamente podiam ser população não indígena, né? O exemplo do Paraguai é interessante, porque a população integralmente recebe também educação na língua originária, que logo já se tornou a língua oficial do Paraguai, né? O Guarani, desculpa. Guarani, né? Claro que é diferente o Guarani, que o povo Guarani fala atualmente, né? É um Guarani um pouco diferente, mas esse é um. Quando nós não conhecemos, quando você não conhece em detalhe a realidade paraguaia, e você não conhece o processo histórico que levou a esse bilinguismo, você pode pensar nos nossos países, que é como se nos nossos países se ensinasse hoje uma língua originária, por exemplo, né? Que em Equador, que se chegue alguma vez a governar Equador o Partido Indígena, né? Que está tentando há tempos. E digamos que chegue, digamos que estabeleça como língua obrigatória o Quechua, né? Em outros lugares, as línguas originárias correspondentes. Por que que faria? Faria porque considera que essa língua é um recurso útil para quê? Para interação, né? Entre uns e seus benefícios. No Peru se tentou fazer isso nos anos 60, né? A gente teve uma ditadura atípica. Na época das ditaduras dos nossos países, dos anos 60 e 70, essa época que tem muitas ditaduras, muitas vezes semeadas pelos Estados Unidos, no Peru aparece uma ditadura atípica, né? Uma ditadura de corte nacionalista de esquerda, né? Não socialista, não comunista, mas um recorte nacionalista de esquerda, né? E acompanhada por intelectualidades. Então, se declara pela primeira vez nos países da América Latina a oficialidade de língua originária, né? Então, no dia 27 de maio de 1975, se oficializa, se declara a oficialidade do Quechua e se impõe o ensino obrigatório nas escolas do país. Essa imposição procurava atingir uma integração nacional
recuperando o Quechua como uma língua de identidade nacional, né? Tentando fazer uma espécie de ressarcimento histórico, né? Uma reparação histórica para a população marginalizada. Mas essa política imediatamente se chocou com a realidade. E a realidade é que você não pode ensinar uma língua originária se você não tem professor para fazer isso. E não tinha professores. Eram apenas falantes empíricos, né? Professores empíricos, mas não tinham métodos, não tinha materiais, não tinha conteúdo, não tinha nada. Então, isso por um lado, mas por outro lado, se chocou com outra realidade mais dura ainda. Não pragmática, quando foi mencionada, mas ideológica. O preconceito, o racismo, a discriminação linguística. Então, os colégios privados e as escolas das cidades não iam aceitar que seus filhos fossem ensinados por línguas indígenas. Não iam aceitar. Quem acreditou para vir dizer que a gente tem que falar como os índios? Então, foi gerado um movimento ideológico contrário, um rechaço à língua, que foi contraproducente em muita medida, né? E que com as décadas que passaram, hoje está tentando se promover as línguas originárias, o Quechua, né, entre elas, e a gente já está num momento social diferente. Essa resistência, talvez, a sociedade está mais aberta um pouco, nem sempre é assim, por setores. Isso talvez pode mudar a situação. Nube adiante, a gente te ouve. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, professor. Me recordei agora nessa relação da convivência bilíngue e multilíngue, que eu visitei uma escola no sul do país, e essa escola tinha três povos na mesma escola. E interessante, eu não vou falar o nome da escola, nem vou contar mais detalhes, porque eu não pude acompanhar de perto, mas eu visitei como uma pesquisadora e como uma, até então, consultora no Ministério da Educação. E a dinâmica era o seguinte: estou trazendo como para a gente refletir. No primeiro momento das aulas, era a língua portuguesa, então todo mundo estava junto. Aí, certo momento, tocava, assim, tinha um toque, e aí fazia divisão, que era Guarani, ficava só com Guarani, quem era Caingangue, só Caingangue, quem era Xetá, só Xetá. E eu estava lá e eu fiquei, assim, fascinada, porque eu achei fantástico essa dinâmica. E não me aprofundei, mas estou trazendo para uma reflexão desse multilinguismo, dessa relação multilingüe na vivência, né, de uma escola, ó, dos estudantes. E aí eu fiz a pergunta, eu falei, mas quando que vocês conversam um para o outro? Então não havia esse um para o outro, esse multilinguismo das relações na mesma escola. Um para o outro era a língua portuguesa. Então eu estava aqui trazendo essa questão para refletir a gente sobre essa relação bilíngue e multilíngue nas escolas, porque fantástico seria, eu não vou falar porque eu não acompanhei para frente, esse diálogo realmente multilingüe, onde os três povos pudessem falar, trocar as suas línguas, e não dar o valor único ao português, que unia todo mundo num único momento. Estou trazendo uma reflexão que eu vivi, me lembrei agora, como eu estava fazendo esse relato, e fiquei assim pensando isso. Obrigada. Interessante, isso que você comentou é uma política linguística não alinhada com a política linguística nacional, mas é uma política linguística de aulas, né, estabelecida por quem tem poder aí, nessa situação, nesse espaço de implementação de política.
Isso a gente vai ver mais pra frente. Bem, então 3 olhares sobre a língua, né? Problemas desses recursos. Existe um documento, existe um exemplo de uma visão da língua como recurso que explicitamente não fala de línguas. Tanto vê a língua como recursos que não fala de línguas, fala de recursos linguísticos. Em vez de falar de línguas, fala de recursos linguísticos. E é muito interessante, eu sinto que não foi falado o suficiente, mas um ano antes do Ano Internacional das Línguas Originárias, o ano internacional foi 2019, o ano anterior era 2018, um evento preparatório do Ano Internacional das Línguas Indígenas se celebrou na China, em Huelu, uma cidade Huelu. E aí, eu tenho aqui escrito, setembro de 2018 se celebrou na China a conferência O papel da diversidade linguística na construção de uma comunidade global com um futuro comum, proteção, acesso e promoção de recursos linguísticos globais. Quando a gente está falando de recursos linguísticos globais, está se falando de línguas, né? De línguas. E essa conferência emitiu essa declaração, Declaração de Willos. É um documento que me custou para achar e encontrar, porque o nome de Willow eu não achava, na qual não se fala, né? E aqui está o documento, né? É muito interessante. Não tem uma versão em espanhol, não tem versão em português, só tem uma versão, acho que em inglês e em chinês. Eu não coloquei o link, não coloquei o link aqui, mas o link tá no livro. Se quiserem, vocês podem revisar. Vocês também podem, se não conseguem mexer muito com inglês, vocês podem. Me contaram que você pode, por exemplo, pedir para o chat GPT, para a inteligência artificial. Então, vou te dar um documento para que você traduza. E você pode subir o PDF e ele vai te devolver traduzido. Então, é interessante porque estabelece uma rota para uma espécie de agenda para os países. Eu vejo que sim tem alinhamento com o plano de ação mundial da década, né? E tudo que a gente preparou em 2019 surgiu depois. Mas sim, é interessante que a noção de recursos linguísticos eu já não vi depois tanto. Está implícita, mas eu não vi explicitamente, né? Mas é interessante isso. Claramente nessa declaração está o foco colocado na língua como algo que é útil, necessariamente útil. E de fato está associada com novas tecnologias também, né? As línguas como ferramentas também de programação, de trabalho, inteligência artificial e muitas coisas, né? Até esse ponto. Bem, não sei se alguém, além de Núbia, quer comentar? Alguém mais quer se somar à reação sobre isso? Essas orientações. Eu tenho certeza que vocês perceberam, né? Que isso acontece. Não sei se vocês estão de acordo com essa divisão de orientações, com a anterior ou com essa mais simples. Acho que essa última é sumamente útil, né? Você pode claramente perceber quando você tem uma política de ideologia linguística, você tem um olhar para a língua como algo negativo, como um problema, ou como algo positivo, pendente de garantia como direito, né? Que se deve respeitar ou como algo útil, né? Bem, sim, Efraim, pode ir.
Boa noite, professor, companheiros. Eu sou do Equador. Queria compartilhar a experiência no tema do trabalho linguístico, particularmente de uma luta dos nossos ancestrais. Fizeram várias mobilizações. E, bem, pessoalmente, eu estou orgulhoso das conquistas que a gente ganhou. Uma experiência por algum país que perguntou alguns dias em outra aula como eles, ao existir uma necessidade, uma causa conjunta, que é o tema do direito, que de uma outra maneira, o direito ao uso das línguas, né? 2008, como foi manifestado, que o tema do Quechua são idiomas para o uso entre culturas, né? Tomara que não, tomara que, como o professor disse, uma luta que estamos, setor importante também, mas a gente sonha que em algum momento o Quechua não seja só um tema de comunicação entre culturas, mas que se veja como um direito histórico dos povos prévia colonização. No Equador, o Quechua foi um idioma próprio, né? Além de mais outros idiomas que se praticam, que se falam. E nós, através desse curso, temos que deixar algo próprio que a gente disse no início desse módulo, que é importante trazer os personagens de diferentes países, inclusive os outros temas de endereços. No meu caso, como analista dessa secretaria, que estamos de outra forma trabalhando para fortalecer o tema dos idiomas, dos saberes ancestrais e também que através dessa década a gente possa plantear uma política para as línguas que estão em perigo de desaparecer. Seria isso da minha parte, professor. Muito bem, obrigado, Efraim. Bem, eu ia colocar uma atividade e vamos ter que fazê-la na próxima aula, porque hoje a gente já não tem mais tempo. E era que a gente viu na sessão, divide a sessão em 4 grupos e vocês têm essas orientações. De 15 minutos acho que é muito. Fazendo, se vocês baixam esses exemplos dessa sua experiência, em seguida a gente compartilha na aula. Acho que a gente não ficou com tempo para isso, mas bem, a gente vai ver se a gente coloca a próxima aula, talvez não. Mas é uma atividade interessante de qualquer forma. Sim, é importante que vocês se reúnam em grupos e possam discutir sobre as políticas dos seus países, né? Bem, acho que até aí tem a apresentação da aula, né? Bem, então, a próxima sessão a gente vai continuar, já entrando a analisar políticas concretas, né? Já com essas ferramentas que a gente tem, vamos ver políticas dos nossos países. É interessante que a gente já vai vendo políticas que a gente gostaria de analisar, né? A gente gostaria de analisar. Então, vão pensando, se reúnam, por favor, na sessão assíncrona com seus grupos. Lembrem-se que essa atividade tem os dois tipos de políticas linguísticas no país, né? Então, essa atividade vocês fazem com seus companheiros do seu país. Tem uns países que têm mais membros, mas se são 6 ou são 5, se são 5 no Brasil, não sei, seria um grupo de 2 e outro de 3, né? Na maioria dos casos são menos, então vocês podem trabalhar juntos.
No Peru são 3, podem trabalhar juntos. E fazer esses exemplos para cada tipo. Bem, seria isso. Não sei se tem perguntas finais. Se não, aí a gente pode deixar a aula. A gente termina um pouco antes hoje. A sexta é o dia da língua materna, né? E uma coisa que costuma acontecer é que se confundimos e, no geral, se confunde no discurso, nos meios de comunicação, língua materna com língua indígena, né? O que é estranho, né? Porque a língua não indígena é língua paterna, né? Algo estranho, né? Mas, bem, está associada a língua materna com a língua indígena nos nossos países, onde a gente tem línguas indígenas, né? Bem, e é interessante que a gente tem que recuperar que a língua da língua materna é uma língua materna. E quando a gente fala de língua materna, quando a gente coloca ênfase na sua importância, estamos falando de algo muito íntimo. Estamos falando da língua com a que fomos criados, estamos falando da língua com a que aprendemos a criar também, né? Fomos criados numa língua e dessa forma aprendemos com os que a gente fica para criar. O método de criar, a forma, a prática de criar, obviamente só tem um modelo anterior. E esse modelo é a forma que fomos criados, né? Então está associado com a língua materna, né? Então tem um vínculo afetivo, identitário, claro, com as línguas maternas, e isso é o que se celebra, né? E atrás disso está, obviamente, a visão da língua como direito, né? Como direito. Porque não teria por que alguém abandonar a língua com a que está tão intimamente ligado, né? Você não tem por que deixar de ser a pessoa que é, com sua identidade tão fortemente associada com sua primeira língua, né? E Cândaro disse que no México temos muitas atividades de amanhã e do dia 25, pela aproximadamente, com certeza a gente não vai poder conectar. A gente entende que vocês são gestores, né? Então aí vocês estão organizando as coisas. Nós, dessa nossa forma, vamos celebrar nessa sexta, o Dia da Língua Materna. A gente está conversando aí com a organização desse curso, porque a gente tem um espaço na sessão da sexta para, na nossa forma, ter uma atividade que a gente celebra no Dia da Língua Materna. Então a gente poderia pensar em algumas coisas. Queria mostrar algo para compartilhar, por exemplo, sobre língua materna, né? Uma ideia, um poema, não sei. Talvez a gente tenha um momento para isso. Ainda não temos definida a atividade, mas isso está em preparação. Bem, no caso de Honduras, a gente tem um evento no marco desse dia, a gente não pode se conectar com os companheiros de Honduras. Efraim também na segunda. No Peru, acho que também tem algo. Na sexta. No Brasil também tem evento online. Então, todos os lugares têm eventos nesse dia. Então, aqui também a gente tem a nossa atividade. Muito bem. Então, os que não podem entrar na sexta, tomara que vocês possam, a maioria, para a gente não ficar sozinho aqui, para celebrar também da nossa forma. Mas os que não, eu peço que vocês revisem as atividades e vejam a gravação. Muito bem, então, essa é a aula de hoje. Várias atividades, porque tem coisas que fazer. Talvez as atividades estejam programadas de uma forma mais avançada. Sim, efetivamente tem uma atividade que é análise de 4 textos. Isso também temos que fazê-lo. E temos que fazer logo. Então, revisem, por favor, o material. Muito bem também. Mas você vai se conectar. Muito bem, excelente.
Muito bem, então, Tuparanticama, em queixo significa até que a gente se volte a se encontrar. Até sexta. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Até sexta.